Entre 1933 e 1945, o Terceiro Reich iniciou um dos programas arquitetônicos mais ambiciosos e perturbadores da história moderna. Adolf Hitler, que em sua juventude aspirava a ser arquiteto, sem ter sido aprovado no exame de ingresso na Academia de Belas Artes de Viena, canalizou essa frustração transformada em poder absoluto para a pedra, o aço e o concreto. A arquitetura não era para ele uma disciplina neutra. Era propaganda solidificada, a materialização de uma ideologia que buscava se projetar 1000 anos para o futuro. O estilo arquitetônico promovido pelo regime combinava um neoclassicismo monumental, inspirado na Grécia e Roma antigas, com elementos da tradição germânica. Os edifícios deveriam transmitir poder, permanência e inevitabilidade. Deveriam fazer com que o indivíduo se sentisse pequeno, insignificante diante da magnitude do Estado. Cada coluna, cada praça, cada eixo visual era calculado para produzir um efeito psicológico preciso. Esta arquitetura do medo e da admiração deixou estruturas que ainda hoje permanecem de pé, algumas como museus, outras como sede de instituições atuais e algumas enterradas sob a terra, aguardando ser completamente exploradas. Essa ambição construída não se limitou aos edifícios visíveis. Sob as cidades, dentro das montanhas e nas florestas mais remotas do território controlado pelo Reich, foram escavados quilômetros de túneis, erguidas fortalezas de concreto e projetadas instalações cuja função ainda gera debate entre os historiadores. A arquitetura nazista operava em 2 registros simultâneos: o da exibição pública, pensada para impressionar e submeter, e o da ocultação estratégica, destinada a proteger e perpetuar o poder em caso de colapso. Um elemento que raramente é mencionado é a economia de escala desses projetos. A construção do Reich não pagava os preços de mercado pelos materiais nem pela mão de obra. As pedreiras de granito de toda a Europa ocupada forneciam pedra a tarifas que os regimes colaboracionistas não podiam recusar. Os prisioneiros dos campos de concentração e os trabalhadores forçados dos territórios ocupados representavam mão de obra cujo custo era mínimo. Sem essa economia da coerção, nenhum dos grandes projetos arquitetônicos do regime teria sido financeiramente viável. A pedra dos edifícios nazistas é, nesse sentido, inseparável da estrutura de opressão que a ergueu. Cada bloco de granito tem uma cadeia de custódia que, invariavelmente, leva ao mesmo sistema. As 10 construções descritas a seguir representam o espectro completo dessa ambição edilícia. Desde os refúgios de montanha até os projetos faraônicos que nunca chegaram a ser completados, passando por bunkers subterrâneos, estádios olímpicos e complexos de treinamento ideológico. Cada uma delas guarda segredos, paradoxos históricos e detalhes que a história oficial raramente destaca. Kehlsteinhaus, o Ninho da Águia. A 1834 metros acima do nível do mar, localizada nos Alpes bávaros perto de Berchtesgaden, ergue-se uma construção que desafia tanto a engenharia quanto a geografia. O Kehlsteinhaus, conhecido no mundo anglo-saxão como o Ninho da Águia, foi erguido entre 1937 e 1938 em um tempo recorde de 14 meses, uma façanha que custou a vida de vários trabalhadores e consumiu recursos equivalentes a vários milhões de Reichsmarks da época. A história por trás de sua construção revela uma curiosa paradoxo. O edifício não foi um projeto de Hitler, mas sim um presente pessoal que Martin Bormann, o secretário privado do Führer e um dos homens mais poderosos do regime, organizou para o seu 50º aniversário em 1939. Bormann supervisionou pessoalmente a obra com obsessiva atenção aos detalhes, forçando os trabalhadores a condições extremas durante os invernos alpinos. Mais de 3.000 trabalhadores foram empregados em diversas fases da construção. O acesso ao edifício é, em si, uma obra de engenharia extraordinária. Desde a cidade de Obersalzberg, uma estrada de 6,5 km serpenteia até os 1.700 metros de altitude. Essa estrada foi escavada na rocha viva e exigiu a construção de 5 túneis parciais e vários muros de contenção sobre precipícios que, em alguns pontos, caem centenas de metros. No final da estrada, um túnel escavado na rocha viva de 124 metros de comprimento conduz a um elevador de bronze e latão com capacidade para 40 pessoas,
que sobe verticalmente outros 124 metros até o saguão do edifício. O interior do elevador, decorado com espelhos biselados e madeira de cerejeira polida, parece pertencer a um hotel de luxo vienense em vez de a uma instalação de montanha. O edifício em si tem uma planta relativamente modesta. Uma sala principal circular com lareira de mármore vermelho italiano, doada por Mussolini, sala de jantar, cozinha, quartos para a equipe e um terraço com vistas panorâmicas que, em dias claros, alcançam até Salzburgo. A sala central, com suas janelas trapezoidais e sua estrutura de pedra alpina, foi concebida para receber dignitários estrangeiros em um ambiente que transmitisse simultaneamente a grandiosidade do Reich e seu enraizamento na paisagem alemã. A decisão de usar materiais locais, granito das pedreiras próximas e madeira das florestas bávaras, era deliberada. Hitler entendia que a arquitetura deveria falar a língua da paisagem que dominava. O que poucos relatos mencionam é que Hitler visitou o Kelsteinhaus apenas 14 vezes em toda a sua vida. Ele sofria de vertigem e achava perturbadora a altura extrema. A névoa frequente também o incomodava, pois o edifício fica frequentemente envolto em nuvens que eliminam as vistas. Ele preferia a Berghof, sua residência principal em Obersalzberg, situada vários metros abaixo, de onde o panorama alpino estava garantido. Assim, o edifício mais espetacular de seu complexo privado acabou sendo usado principalmente para recepções de Estado na ausência do homem para quem foi construído. Durante a guerra, o Kelsteinhaus foi utilizado esporadicamente por Eva Braun e por delegações estrangeiras. Em 1945, diante do avanço aliado, as SS planejaram destruí-lo, mas a resistência de alguns oficiais locais e a rapidez do avanço americano o preservaram. No dia 4 de maio de 1945, soldados do 3º Exército do General Patton chegaram ao local e, segundo testemunhos da época, consumiram parte do estoque de vinhos e licores armazenado nas adegas. Hoje, o Kelsteinhaus funciona como restaurante sazonal, aberto entre maio e outubro. Os benefícios econômicos de sua exploração turística são destinados a organizações sociais da região de Berchtesgaden, uma forma de ressignificação que as autoridades locais mantêm há décadas. O edifício recebe aproximadamente 350 mil visitantes por ano, o que o torna um dos sítios históricos mais visitados da Baviera. Sob o Kelsteinhaus e a Berghof existe uma extensa rede de túneis e bunkers escavados na montanha, conhecida como o Führerhauptquartier Obersalzberg. Este sistema subterrâneo, com vários quilômetros de extensão, abrigava quartos para o Estado-Maior, depósitos de munições, geradores elétricos e zonas de descanso. Os túneis foram construídos com o mesmo nível de qualidade dos edifícios acima do solo. Revestimentos de concreto liso, ventilação forçada e instalações elétricas completas. A maior parte dessa rede permanece acessível apenas parcialmente, com seções seladas que arqueólogos e historiadores continuam a estudar. Alguns trechos apresentam desabamentos e são considerados perigosos para o acesso não supervisionado. O complexo foi parcialmente destruído em um bombardeio aliado em abril de 1945 e nos dias seguintes à ocupação pelas forças americanas, que dinamitaram várias instalações para impedir que se tornassem pontos de peregrinação. A Berghof, a residência principal de Hitler, foi incendiada e praticamente arrasada. Suas ruínas foram demolidas completamente em 1952. O Kelsteinhaus sobreviveu precisamente por sua acessibilidade limitada e por seu escasso valor militar. A rede de túneis de Obersalzberg, no entanto, continua a gerar questões. Em escavações realizadas a partir dos anos 90, quando o governo bávaro desenvolveu o atual centro de documentação na área, os arqueólogos encontraram seções do sistema subterrâneo que não figuravam em nenhum plano conhecido. Alguns desses trechos apresentavam instalações de comunicações cuja tecnologia era incomumente avançada para o período de sua construção, o que levou alguns pesquisadores a levantar a hipótese de que parte do complexo tenha sido utilizada para projetos de pesquisa que a documentação oficial do regime não registra. A pergunta permanece sem resposta definitiva. O que está documentado é que os arquivos do RSHA
o Serviço Central de Segurança do Reich, relativos ao Obersalzberg, foram destruídos nos últimos dias da guerra por ordem expressa das SS, eliminando qualquer registro das atividades que ocorreram nas instalações subterrâneas durante a fase final do conflito. Aeroporto de Berlim-Tempelhof, o gigante curvo. Quando o arquiteto Ernst Sagebiel terminou os planos do novo terminal do aeroporto de Berlim-Tempelhof em 1936, ele estava desenhando o que durante décadas seria catalogado como um dos edifícios mais grandes do mundo por volume interior. A estrutura curva que abraçava o campo de voo tinha uma fachada de 1.230 metros, distribuída em um arco que seguia a curvatura da pista de aterrissagem. O teto do terminal, concebido também como uma tribuna de observação, podia abrigar mais de 80 mil espectadores durante os comícios e exibições aéreas que o regime organizava regularmente. Em termos de volume, o edifício superava o Pentágono e o Palácio do Parlamento de Bucareste, outros candidatos ao título de maior edifício do mundo. O aeroporto de Tempelhof não era uma instalação nova. Funcionava como campo de aviação desde 1909 e havia sido ampliado durante a República de Weimar. O primeiro voo comercial regular da história, entre Berlim e Weimar, operou a partir desses terrenos em 1919, mas a versão nazista, iniciada em 1936 e nunca completamente terminada, era uma criatura diferente. O programa arquitetônico incluía hangares capazes de abrigar os aviões maiores da época, instalações administrativas, alfândega, um hotel de primeira classe para passageiros de longa distância e uma conexão direta com a rede de metrô de Berlim. A estrutura interna utilizava uma quantidade de materiais de construção que, segundo algumas estimativas da época, superava a utilizada na construção da Grande Pirâmide de Gizé. A lógica funcional do edifício estava subordinada à lógica do espetáculo. Os hangares para aeronaves foram projetados de forma que os aparelhos pudessem ser visíveis a partir da esplanada da tribuna de observação, transformando-os em elementos cênicos do teatro político do regime. As salas de espera dos passageiros, os corredores de acesso e as instalações de alfândega foram concebidos em uma escala que excedia amplamente as necessidades operacionais de qualquer aeroporto da época, porque sua função não era apenas transportar pessoas, mas impressionar aqueles que chegavam ou partiam da capital do Reich. A ironia histórica mais pronunciada do Tempelhof ocorreu em 1948 e 1949, durante o bloqueio soviético de Berlim Ocidental. Os mesmos hangares que haviam abrigado a aviação do Terceiro Reich se tornaram o coração operacional da ponte aérea de Berlim, a operação logística ocidental que abasteceu a cidade durante 11 meses por meio de mais de 200 mil voos. Os pilotos aliados, muitos deles veteranos da guerra contra a Alemanha, pousavam a cada 90 segundos na mesma pista que havia sido planejada para exibir a supremacia da Luftwaffe. Os berlinenses chamavam os aviões de transporte de Rosinenbomber, bombardeiros de passas, pelos doces e chocolates que os pilotos americanos lançavam de paraquedas para as crianças da cidade. A releitura simbólica do espaço foi total. Durante décadas, o aeroporto continuou operando como terminal civil. Era notoriamente ineficiente para a aviação moderna. Os terminais subterrâneos, o design das instalações de acesso e o comprimento dos trajetos internos respondiam a uma lógica de exibição mais do que a uma lógica de funcionalidade operacional. As salas de check-in, construídas para impressionar o viajante da década de 30, se mostravam desconfortáveis e pouco práticas para o tráfego de massa do final do século XX. Fechou definitivamente em 2008, após décadas de debate sobre seu futuro, e com ele desapareceu o último aeroporto urbano integrado ao tecido residencial de uma grande capital europeia. Hoje, o campo de voo, com 355 hectares, funciona como o Tempelhofer Feld, um parque público de acesso livre que os berlinenses utilizam para praticar ciclismo, soltar pipas, patinação e jardinagem urbana comunitária. As pistas de aterrissagem, perfeitamente conservadas, são percorridas diariamente por milhares de ciclistas, corredores e famílias. Em 2014, um referendo cidadão rejeitou majoritariamente os planos de construir moradias no local, preservando o espaço aberto.
O edifício terminal, protegido como monumento histórico, abriga eventos culturais, escritórios governamentais e, durante a crise dos refugiados de 2015 e 2016, serviu como alojamento de emergência para milhares de pessoas que buscavam asilo na Alemanha. Outra reviravolta histórica que o edifício não estava preparado para conter, mas que acabou absorvendo. Nas catacumbas do edifício, nos porões e nos túneis que conectam as diferentes alas do terminal, ainda existem espaços que não foram totalmente inventariados. Alguns deles conservam equipamentos e documentação de diferentes épocas do aeroporto. O acesso é restrito, mas existem visitas guiadas que se aprofundam nessas áreas, revelando camadas sobrepostas de história que vão desde os anos do Reich até a Guerra Fria. Em alguns porões, ainda se encontram intactos vestígios dos sistemas de comunicação da Luftwaffe. Volkshalle, a cúpula que nunca foi. De todos os projetos arquitetônicos do Terceiro Reich, o Volkshalle, o Grande Salão do Povo, é talvez o mais perturbador não pelo que foi, mas pelo que teria sido. Projetado por Albert Speer seguindo as orientações diretas de Hitler, esse edifício nunca chegou a ser construído, mas seus planos, maquetes e proporções alimentaram o imaginário histórico durante décadas com uma mistura de assombro e pavor. A Volkshalle estava destinada a se tornar o edifício com o maior volume interior já construído pelo ser humano. Pensada como o coração da nova capital do Reich, renomeada Germânia, o Grande Salão do Povo teria uma cúpula de 290 metros de diâmetro e 320 metros de altura total, o suficiente para que as nuvens se formassem em seu interior devido à condensação do ar. A cúpula do Panteão Romano, considerada durante séculos a realização máxima da arquitetura de cúpulas, caberia dentro da Volkshalle 16 vezes. A do Capitólio de Washington também 16 vezes. A Basílica de São Pedro, em Roma, com sua famosa cúpula de Michelangelo, caberia dentro da cúpula projetada com espaço de sobra. A capacidade prevista era de 180 mil pessoas em pé ou 150 mil sentadas na arquibancada interior. Uma lanterna no vértice da cúpula, de 46 metros de diâmetro, permitiria a entrada de luz natural que cairia verticalmente sobre o pódio central, criando um efeito de iluminação teatral de dimensões bíblicas. No interior, uma cúpula dentro de outra cúpula criaria uma acústica projetada para amplificar a voz do orador no pódio central até o último canto do edifício. A entrada principal teria 170 metros de altura e seria flanqueada por colunas de granito com proporções que faziam qualquer coluna grega ou romana conhecida parecer pequena. O eixo norte-sul de Germânia, a Avenida Triunfal de 5 quilômetros que Speer projetou para a nova capital, culminaria na Volkshalle em uma de suas extremidades e em um grande arco do triunfo, mais alto que o de Paris na outra. A avenida teria 120 metros de largura e seria flanqueada por edifícios ministeriais, hotéis de luxo, teatros e pavilhões de exibição. Para construir Germânia, seria necessário demolir bairros inteiros de Berlim e deslocar dezenas de milhares de famílias. Os planos de demolição estavam avançados e em alguns setores já haviam começado os trabalhos de demolição quando a guerra interrompeu o projeto. Hitler e Speer revisavam as maquetes deste projeto em sessões que se prolongavam por horas, às vezes até de madrugada, com uma atenção obsessiva aos detalhes de materiais, proporções e efeitos de iluminação. O projeto tinha um problema geotécnico fundamental que os engenheiros identificaram desde o início. O solo arenoso de Berlim não suportaria o peso de uma estrutura tão colossal. Para verificar se seria possível melhorar a capacidade de suporte do terreno, foi construída em 1941 uma plataforma de concreto circular de 12.650 toneladas, conhecida como Schwerbelastungskörper, o corpo de carga pesada. Esta estrutura cilíndrica de 21 metros de altura e 21 metros de diâmetro foi projetada para monitorar durante anos quanto ela afundava no solo de Berlim, simulando a pressão que exerceria um fragmento da fundação da Volkshalle. Os engenheiros instalaram sensores de precisão e registraram os dados de afundamento durante meses. Os resultados não foram animadores. O afundamento superava os centímetros projetados como máximo admissível, o que colocava em dúvida a viabilidade estrutural do projeto naquele local.
A Schwerbelastungskörper ainda existe. Ela está no bairro de Tempelhof-Schöneberg, quase invisível entre os edifícios residenciais que a cercam. Pesa o que pesa, não pode ser demolida sem risco de colapso das estruturas ao redor, de modo que permanece lá como um vestígio absurdo e involuntário do megaprojeto que nunca se materializou. É possivelmente o único fragmento físico que foi construído de todo o plano da Germania de Hitler. A guerra enterrou definitivamente o projeto. Os recursos, os materiais e a mão de obra foram absorvidos pelas necessidades militares. Speer foi nomeado ministro da Indústria de Armamentos em 1942 e suas energias criativas foram desviadas para a produção industrial de guerra. No entanto, as conversas entre Hitler e Speer sobre os planos de Germania continuaram mesmo nos anos mais sombrios do conflito, com Hitler revisando as maquetes no bunker de Berlim durante as últimas semanas de sua vida. As maquetes sobreviveram em parte, e algumas são preservadas em museus e arquivos alemães, onde continuam gerando um incômodo fascínio pela escala do que quase foi executado. Em suas memórias, escritas durante os 20 anos de prisão que cumpriu na prisão de Spandau após sua condenação nos julgamentos de Nuremberg, Speer descreveu os projetos de Germânia com uma ambiguidade que os historiadores debatem há décadas. Por um lado, ele expressava arrependimento por ter colocado seu talento a serviço do regime. Por outro, a minúcia com a qual descrevia os detalhes técnicos e estéticos de seus projetos mais ambiciosos, incluindo a Volkshalle, revelava uma fascinação por aquela arquitetura que o arrependimento declarado não conseguia esconder completamente. A Volkshalle que Speer projetou não era, em suas próprias palavras, apenas um edifício. Era a materialização de uma ordem política que pretendia durar milênios. Que essa ordem tenha desabado em 12 anos não altera a perturbadora coerência interna do sonho arquitetônico que o acompanhou. Ministério da Aviação do Reich. A burocracia sobrevive. No coração de Berlim, na Wilhelmstrasse, ergue-se um edifício que os turistas frequentemente passam sem reconhecer sua origem. O Reichsluftfahrtministerium, o Ministério da Aviação do Reich, foi construído entre 1935 e 1936, seguindo o projeto do arquiteto Ernst Sagebiel, o mesmo que depois projetaria o terminal de Tempelhof. É um dos poucos edifícios de grande escala do Terceiro Reich que sobreviveu aos bombardeios aliados e ao caos do fim da guerra praticamente intacto, e continua sendo utilizado pelo governo alemão até hoje. O edifício tem 7 andares, ocupa uma área de 112 mil metros quadrados e contém mais de 2.000 salas, 4 restaurantes, várias salas de conferências e uma impressionante escada monumental de mármore no vestíbulo principal. Na época de sua construção, era o maior edifício de escritórios da Alemanha e um dos maiores da Europa. A fachada principal, de travertino e granito, exibe a austeridade imponente característica do neoclassicismo nazista, colunas gigantes, janelas regulares e uma total ausência de ornamentação supérflua. A construção foi concluída em apenas 2 anos, graças ao uso massivo de mão de obra e à organização industrial característica dos projetos do regime. Hermann Göring, comandante-chefe da Luftwaffe e o segundo homem mais poderoso do regime, supervisionou pessoalmente a construção de sua sede. O edifício deveria refletir o poderio da força aérea alemã e a importância do homem que a comandava. Göring era conhecido por sua fastuosidade pessoal, suas coleções de arte roubada e seu gosto pela ostentação que beirava a caricatura. Mas o ministério que ele construiu é, paradoxalmente, um dos edifícios mais funcionais e comedidos do conjunto arquitetônico nazista. Seu escritório pessoal, instalado no andar principal com vista para Wilhelmstrasse, era o único espaço onde a decoração refletia seus gostos pessoais. O restante do edifício era de uma sobriedade quase militar. A paradoxa histórica do edifício não termina aqui. Após a guerra, na zona de ocupação soviética de Berlim, que se transformaria na República Democrática Alemã, o antigo Ministério da Aviação foi transformado na Haus der Ministerien, a Casa dos Ministérios, sede do governo da RDA. Em seus corredores foram tomadas as decisões econômicas que dirigiram por décadas uma economia planejada.
Em 1953, durante o levante de 17 de junho, trabalhadores da construção de Berlim Oriental iniciaram o que se tornou a primeira grande revolta popular contra um governo comunista na Europa Oriental, precisamente em frente às mesmas paredes do edifício, em protesto contra o aumento das normas de produção impostas pelo governo. As tropas soviéticas reprimiram o levante com tanques. Nas paredes externas do edifício ainda podem ser observadas marcas de projéteis daqueles dias. Após a reunificação alemã, o edifício passou a abrigar o Bundesministerium der Finanzen, o Ministério Federal das Finanças. No vestíbulo, conserva-se um grande mural de Friedrich Lenartz, executado em 1952 durante a era da RDA, que representa cenas de trabalho industrial e agrícola com o estilo do realismo socialista. O edifício contém, assim, em suas camadas materiais, 3 regimes sucessivos: o nazismo que o construiu, o socialismo que o habitou e a democracia liberal que o ocupa atualmente. Nenhum outro edifício de Berlim concentra em sua história arquitetônica um percurso político tão completo do século XX europeu. Em 1990, durante os breves meses em que a RDA tentou se reformar antes da reunificação, o último governo da Alemanha Oriental assinou o Tratado de União Monetária em uma das salas deste edifício. As mesmas paredes que haviam emoldurado as deliberações da burocracia nazista acolheram o ato que dissolvia o Estado sucessor daquele regime. Hoje, os funcionários do Ministério trabalham em escritórios cujas janelas e proporções foram projetadas pelos arquitetos de Göring, sob tetos calculados para transmitir a autoridade do Reich, gerenciando os orçamentos da democracia mais poderosa da Europa. O edifício não possui nenhuma placa em sua fachada principal que avise o transeunte sobre sua origem. A decisão de não sinalizá-lo de forma proeminente responde a uma política deliberada das autoridades alemãs em relação aos edifícios do período nazista que seguem em uso administrativo ativo. Não se oculta sua história, mas também não se transforma em um elemento de exibição permanente no espaço público cotidiano. Os visitantes que perguntam aos funcionários de segurança sobre a história do edifício recebem informações precisas e documentadas. Os que não perguntam simplesmente entram para fazer suas gestões em uma estrutura que poderia passar por um ministério de qualquer capital europeia do pós-guerra, o que, em certo sentido, é exatamente o que ele é. Complexo do Rally de Nuremberg, a geometria do fanatismo. Todo mês de setembro, entre 1933 e 1938, a cidade de Nuremberg se transformava no palco dos Reichsparteitage, os congressos anuais do Partido Nazista. Esses eventos, que duravam entre 4 e 7 dias, reuniam centenas de milhares de participantes em um espetáculo de massas calculado com precisão milimétrica para produzir um estado de exaltação coletiva. O terreno escolhido para esses atos, ao sudeste da cidade, tornou-se um dos maiores complexos arquitetônicos jamais planejados na história europeia. Embora grande parte do projeto nunca tenha sido concluída, o que foi construído é suficiente para entender a escala da ambição. O Reichsparteitagsgelände, o terreno do Congresso do Partido, cobria uma área de 11 quilômetros quadrados e foi projetado por Albert Speer em colaboração direta com Hitler. O conjunto incluía vários recintos diferenciados para diferentes tipos de atos. A Zeppelinfeld para os grandes desfiles militares e exibições de partido, o Märzfeld para manobras do exército, a Kongresshalle para os discursos do partido, a Luitpold Arena para as procissões comemorativas e o Stadion Nürnberg, um estádio para 400 mil espectadores que teria superado em capacidade qualquer recinto esportivo já construído na história humana. A Zeppelinfeld é a estrutura mais conhecida e a melhor conservada do conjunto. A tribuna principal, inspirada no altar de Pérgamo da antiguidade grega, tem 360 metros de comprimento e foi originalmente coroada por uma fileira de colunas de calcário, entre as quais queimavam chamas durante as celebrações noturnas. No centro da tribuna está o pódio de onde Hitler e outros dirigentes do partido faziam seus discursos para uma esplanada capaz de abrigar 160 mil pessoas organizadas em formações geométricas. Speer projetou para os atos noturnos nesse recinto o que ele mesmo chamou de a Catedral de Luz.
130 projetores de artilharia antiaérea orientados verticalmente que criavam colunas de luz que se elevavam vários quilômetros até o céu, formando uma arquitetura efêmera que os fotógrafos da época capturaram com imagens que ainda hoje são impressionantes. O embaixador britânico em Berlim escreveu em seu diário que aquela visão era a experiência mais imponente que ele havia contemplado. A arquitetura da Zeppelinfeld aplicava a chamada teoria das ruínas de valor, proposta por Albert Speer a Hitler. De acordo com essa teoria, os edifícios do Reich deveriam ser construídos com materiais e técnicas que, quando o tempo os destruísse, produzissem ruínas belas e dignas, como as da antiguidade greco-romana. Hitler aprovou entusiasticamente o conceito que Speer desenvolveu com cálculos estruturais que previam a aparência do edifício em estado de ruína vários séculos depois. A ironia é que a Zeppelinfeld foi consideravelmente danificada em 1945, quando as forças americanas explodiram a gigantesca suástica que coroava a tribuna, e nos anos seguintes diferentes usos do recinto causaram danos adicionais. Os esforços de restauração e conservação atuais são permanentes e caros, pois o concreto utilizado apresenta uma carbonatação acelerada, atribuída pelos engenheiros à qualidade variável dos materiais usados na construção acelerada dos anos 30. A Congresshalle, a sala de congressos que deveria abrigar 50.000 delegados do partido, é o maior edifício inconcluso do complexo. Seu design foi baseado no Coliseu Romano, com uma planta semicircular e uma fachada de granito maciço. A construção foi iniciada em 1935 e continuou durante vários anos, mas a guerra interrompeu o projeto quando apenas a fachada externa havia sido erguida. O interior, um enorme espaço vazio coberto por uma cobertura provisória, foi utilizado durante décadas como armazém e zona industrial. Atualmente abriga o Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, o centro de documentação mais importante da Alemanha sobre o nacionalsocialismo. A decisão de instalar o museu precisamente na sala que deveria ser o coração do poder simbólico nazista tem um peso histórico evidente. Os visitantes acessam o museu literalmente perfurando a parede de granito do edifício inacabado por meio de um corredor envidraçado contemporâneo, como se a transparência democrática rasgasse a opacidade da pedra autoritária. O estádio, planejado para 400.000 espectadores, nunca passou dos alicerces. Os trabalhos de escavação começaram, mas a escala do projeto era tão colossal que os engenheiros se depararam com problemas geotécnicos semelhantes aos do Volkshalle, em Berlim. A área onde o estádio deveria ter sido construído é hoje uma massa de vegetação, com alguns vestígios das escavações visíveis para quem sabe onde procurar. O lago artificial que rodeia parcialmente a área onde estariam as arquibancadas é hoje um ponto de lazer e banho para os habitantes de Nuremberg, outra das transformações de uso que o pós-guerra produziu sobre os restos da arquitetura do regime. A cidade de Nuremberg tem uma relação particularmente carregada com seu próprio passado. Foi a cidade do Congresso do Partido, mas também foi a cidade onde se realizaram os julgamentos dos principais jerarcas sobreviventes do regime entre 1945 e 1946 e onde foram formulados pela primeira vez na história os princípios do direito penal internacional. O Palácio da Justiça, onde ocorreram os julgamentos de Nuremberg, está a poucos quilômetros do terreno do Congresso. A Sala 600, onde foram julgados Göring, Hess, Ribbentrop e outros 22 acusados, é preservada em seu estado original e pode ser visitada. A proximidade entre o local onde o regime celebrava seu poder e o local onde esse mesmo poder foi julgado não é geograficamente casual. Os aliados escolheram Nuremberg precisamente por essa associação simbólica. O mesmo nome que representou o apogeu do nazismo, os julgamentos de Nuremberg e o terreno do Congresso, ficou também vinculado à primeira tentativa da humanidade de criar um marco legal para julgar os crimes de Estado em escala internacional. Torres, Flak. A artilharia convertida em arquitetura. Entre 1940 e 1942, em resposta aos primeiros bombardeios aliados sobre as cidades do Reich, foram construídas em Berlim, Hamburgo e Viena uma série de estruturas que não tinham precedentes na história militar nem na história da arquitetura.
Os Flakturme, as torres antiaéreas, eram fortalezas de concreto armado de até 42 metros de altura, com paredes de até 4 metros de espessura, projetadas para abrigar baterias de artilharia antiaérea pesada em seus telhados e para funcionar simultaneamente como abrigos antiaéreos para a população civil em seus andares inferiores. A quantidade de concreto usada em uma única torre superava a empregada em vários edifícios de escritórios juntos. O conceito surgiu de uma conversa entre Hitler e seu engenheiro preferido, Friedrich Thams, após o primeiro bombardeio de Berlim pela Royal Air Force em agosto de 1940. Hitler, desconcertado pela vulnerabilidade da capital, ordenou a construção imediata de torres que colocassem a artilharia antiaérea acima do nível dos telhados da cidade, melhorando o ângulo de tiro, e que, ao mesmo tempo, oferecessem à população civil um abrigo capaz de resistir a qualquer bomba conhecida. Thams projetou as torres em questão de semanas. A velocidade de construção foi igualmente extraordinária. As primeiras torres de Berlim estavam operacionais em menos de um ano após o início das obras. O sistema operava em pares. A torre de combate, ligeiramente maior, abrigava as baterias principais. 4 peças de artilharia de 128 milímetros nos cantos do telhado, capazes de derrubar aeronaves a altitudes de até 14 mil metros, e baterias adicionais de canhões mais leves para alvos a baixa altitude. A torre-guia, mais pequena e situada a alguns metros de distância, continha os sistemas de radar Würzburg, a direção de fogo computadorizada e as comunicações. Entre ambas as torres, coordenavam a defesa aérea de um setor da cidade. Os canhões de 128 milímetros eram os mais poderosos da artilharia antiaérea alemã e podiam disparar 16 projéteis por minuto. Nas noites de bombardeio intenso, o fogo das torres Flak de Berlim era visível de vários quilômetros de distância. Em Berlim, foram construídos 3 pares de torres nos parques de Tiergarten, Humboldthain e Friedrichshain. Em Hamburgo, um par em Heiligengeistfeld e outro em Wilhelmsburg. Em Viena, 3 pares distribuídos pela cidade. As dimensões variaram conforme o design geracional. As primeiras torres tinham planta quadrada e uma silhueta escalonada de aspecto quase medieval que alguns contemporâneos comparavam com as torres de defesa medievais das cidades italianas. As de segunda geração eram maiores e mais funcionais, com planta retangular e maior capacidade para abrigar civis. As de terceira geração, projetadas mas construídas apenas parcialmente, incorporavam melhorias nos sistemas de ventilação e capacidade de abrigo, que teriam permitido abrigar toda a população de um bairro durante dias, sem necessidade de sair para a superfície. A capacidade de abrigo era extraordinária. A Torre Flak do Zoológico de Berlim, uma das de primeira geração, podia abrigar até 15 mil pessoas em seus andares inferiores durante um ataque aéreo. As condições de superlotação eram extremas, mas a proteção oferecida pelas paredes de 4 metros de concreto era real. Nenhuma torre Flak foi destruída por bombardeio durante toda a guerra. Além dos abrigos civis, algumas torres funcionaram como depósitos de reservas do Estado. Na Torre do Zoológico de Berlim foram armazenadas durante os últimos anos da guerra obras de arte dos museus de Berlim, incluindo peças do Museu Egípcio e do Pergamon Museum, barras de ouro do Reichsbank e documentação classificada. Nas últimas semanas da guerra, o hospital de campanha instalado na base dessa mesma torre tratou dezenas de milhares de feridos, enquanto a linha de frente se desintegrava nas ruas da cidade. O destino pós-guerra dessas torres foi tão variado quanto fascinante. As de Berlim foram dinamitadas, embora com resultados desiguais. As do Humboldthain e do Friedrichshain resistiram parcialmente às explosões e seus restos foram cobertos com terra, transformando-se em colinas artificiais que hoje são parques públicos com vistas panorâmicas da cidade. As escavações arqueológicas realizadas décadas depois no Humboldthain revelaram fragmentos de estruturas ainda intactas sob a camada de terra, incluindo salas completamente preservadas com o teto intacto que as equipes de exploração puderam percorrer. As torres de Viena, por sua vez, não foram demolidas e apresentam os casos mais singulares de reutilização. A torre de Esterházy Park foi convertida em um aquário público, o Haus des Meeres, que ocupa vários andares da estrutura original
e abriga tubarões, tartarugas marinhas e recifes de corais artificiais no interior de paredes que um dia dispararam contra bombardeiros aliados. A torre de Arenberg Park foi utilizada durante décadas como sede do Serviço Meteorológico Austríaco e hoje é um edifício de apartamentos privados de alto padrão. As de Hamburgo foram parcialmente demolidas e seus restos incorporados ao paisagem urbano de formas distintas, com uma delas sendo parcialmente transformada em sala de concertos. O problema com a demolição dessas estruturas é puramente técnico. O concreto com o qual foram construídas foi misturado com uma proporção de cimento tão elevada e as paredes são tão grossas que as explosões convencionais não são suficientes para derrubá-las sem risco de danos colaterais massivos sobre os edifícios ao redor. O custo da demolição é proibitivo. Portanto, permanecem na paisagem das cidades que um dia defenderam, como monólitos que nenhuma era foi capaz de apagar. Estádio Olímpico de Berlim, o esporte como propaganda. Quando o Comitê Olímpico Internacional adjudicou a Berlim os Jogos Olímpicos de Verão de 1936, a decisão já havia sido tomada em 1931, antes da chegada ao poder do Partido Nazista. O regime de Hitler, que inicialmente considerou boicotar os Jogos por considerá-los um evento cosmopolita e internacionalista incompatível com seus valores, acabou abraçando a oportunidade como a plataforma de propaganda global mais importante que poderia ter sido imaginada. Mais de 100 instalações esportivas foram construídas, reformadas ou adaptadas por toda a Alemanha para os Jogos, mas o estádio principal foi a joia do conjunto. O Olympiastadion de Berlim foi projetado por Werner March, que desenvolveu um design inicial de seu pai Otto March e o transformou seguindo as diretrizes estéticas do novo regime. O estádio original, projetado para os Jogos de 1916, que a Primeira Guerra Mundial tornou impossíveis, era uma estrutura moderna de aço e vidro. Hitler, durante uma visita à maquete em 1933, rejeitou-a com uma frase que ficou registrada nos diários de Speer: "Esse vidro e esse aço não me representam." March integrou o novo projeto com considerável habilidade. O estádio de concreto e pedra de Franconia que resultou não só atendeu aos requisitos estéticos do regime, mas também se mostrou um edifício funcionalmente superior e esteticamente mais duradouro do que muitos de seus contemporâneos no mundo. March manteve, sob a pele clássica que o regime exigia, uma lógica estrutural moderna que determinou a longevidade do edifício. O estádio tem capacidade para 100.000 espectadores e está escavado vários metros abaixo do nível do solo circundante, o que reduziu a altura aparente das arquibancadas e criou uma sensação de intimidade relativa, apesar da enorme capacidade. Essa técnica, que March denominou enterramento parcial, também resolvia o problema estético que um estádio de vários andares em uma paisagem relativamente plana representava. Ao afundar o campo no terreno, o edifício não dominava o horizonte, mas se integrava a ele. O acesso ao campo do interior se dá através da Marathontor, a porta do Maratona, um corredor monumental que desemboca diretamente na pista de atletismo, criando para o espectador que entra um efeito de revelação dramática do campo. Os Jogos de Berlim de 1936 ficaram na história por várias razões. Jesse Owens, o velocista afro-americano nascido no Alabama, ganhou 4 medalhas de ouro diante das narinas de um regime que pregava a superioridade racial ariana, tornando-se o símbolo mais memorável da inutilidade propagandística dos Jogos na perspectiva nazista. A história popular afirma que Hitler abandonou o estádio quando Owens recebeu suas medalhas para não ter que parabenizá-lo. A realidade é mais matizada. O Comitê Olímpico Internacional pediu a Hitler que ou parabenizasse todos os medalhistas ou a ninguém, e Hitler optou por deixar de aparecer nas cerimônias de entrega de medalhas. Em seu lugar, o prefeito de Berlim e o presidente do COP receberam os medalhistas. Owens, por sua vez, declarou em várias ocasiões que o presidente Roosevelt foi o único chefe de Estado que não o parabenizou após suas vitórias. A cineasta Leni Riefenstahl filmou os Jogos para o documentário Olímpia, um dos trabalhos cinematográficos tecnicamente mais inovadores da história do cinema. Para filmar as provas de atletismo, Riefenstahl obteve permissão para escavar fossos ao lado da pista, de onde suas câmeras filmavam de ângulos inéditos, com a grama e a pista à altura dos olhos.
Para a cobertura dos saltos de trampolim, desenvolveu técnicas de câmera lenta e desaceleração que eram desconhecidas até então, filmando os corpos dos atletas no ar com uma plasticidade visual que influenciaria décadas de fotografia e cinema esportivo posteriores. O estádio foi também, em termos cinematográficos, um laboratório de inovação. Durante a Segunda Guerra Mundial, o estádio serviu como abrigo antiaéreo e hospital de campanha. Sofreu alguns danos nos bombardeios, mas sua estrutura principal resistiu. As forças britânicas que ocuparam a zona ocidental de Berlim estabeleceram ali seu quartel-general, denominando-o o Estádio Olímpico Britânico, e o campo foi usado para eventos esportivos militares antes de ser devolvido ao uso civil alemão em 1994. Em 2006, foi profundamente renovado para abrigar a Copa do Mundo de Futebol, com a adição de uma cobertura transparente que cobre as arquibancadas sem alterar as linhas externas do edifício histórico. Os arquitetos responsáveis pela renovação, o escritório Von Gerkan, Marg & Partner, realizaram um trabalho notável de integração. A cobertura de membrana translúcida e estrutura de aço coexiste com a pedra dos anos 30 sem conflito visível, iluminando as arquibancadas sem modificar o perfil exterior. O estádio é atualmente o campo do Hertha BSC Berlim e continua sendo palco de finais de copas, concertos e grandes eventos. A questão do que fazer com os estádios e instalações do período nazista teve em Berlim uma resposta diferente daquela de outras cidades. Enquanto o terreno do Congresso de Nuremberg foi preservado principalmente como monumento e museu, o Estádio Olímpico continuou sua vida como recinto esportivo ativo, integrado ao tecido urbano e à cultura popular da cidade. Essa continuidade funcional não esteve isenta de debates. Há quem argumente que o uso cotidiano do estádio descontextualiza sua origem e transforma em entretenimento um espaço que deveria ser, antes de tudo, um lembrete. Há quem defenda que é precisamente essa continuidade que melhor responde à arquitetura do medo. Apropriar-se do espaço, preenchê-lo com a vida ordinária e privá-lo da solenidade que seus criadores lhe atribuíram. O estádio tem sido as duas coisas ao mesmo tempo, e é nessa ambiguidade que reside parte de seu peso histórico não resolvido. Projeto Riese, os túneis da montanha Ou. Nas montanhas Au, a cadeia de colinas da Baixa Silésia polonesa, então conhecida como Niederschlesien, se esconde um dos projetos mais misteriosos e menos documentados de toda a arquitetura do Terceiro Reich. O Project Riese, o projeto gigante, foi uma rede de túneis e estruturas subterrâneas escavadas entre 1943 e 1945, cuja função exata ainda não foi determinada de maneira definitiva até hoje. A combinação de documentação incompleta, destruição deliberada de arquivos e geografia remota tornou o Projeto Riese o maior enigma arquitetônico do período nazista. O projeto compreende 7 complexos subterrâneos diferenciados, distribuídos em uma área de aproximadamente 30 km² ao redor do castelo de Książ e da localidade de Wałin, no que hoje é território polonês. Os nomes em código dos diferentes complexos, Riese, Sokolek, Zetka, Jugendheim, Säuferwasser, Wüste-Waltersdorf e Wolfsberg, correspondem a túneis de diferentes extensões e estados de conservação. No total, os túneis escavados somam mais de 9 quilômetros de comprimento documentado, embora as estimativas de comprimento total variem consideravelmente dependendo das fontes consultadas. Alguns pesquisadores sugerem que o total pode superar os 30 quilômetros quando se incluem as galerias secundárias e os acessos atualmente bloqueados. A história da construção é por si só um capítulo de horror. A mão de obra foi fornecida principalmente por prisioneiros dos campos de concentração. Entre 13 mil e 25 mil pessoas trabalharam nas escavações em diferentes fases, submetidas a condições de trabalho extremas que causaram uma alta taxa de mortalidade. Os prisioneiros vinham de campos como Grosshausen, o principal campo de concentração da região, e eram transportados para os frentes de escavação antes do amanhecer para trabalhar em turnos que se prolongavam por 12 horas ou mais na escuridão e no frio do subsolo. Os corpos dos falecidos foram enterrados em fossas comuns nos arredores, algumas das quais foram localizadas em investigações forenses após o fim da guerra. O mistério central do Projeto Riese é seu propósito.
As hipóteses mais documentadas pelos historiadores apontam para um quartel-general alternativo para Hitler e o alto comando, semelhante ao Wolfschanze, na Prússia Oriental, mas situado mais a oeste e mais distante do fronte oriental, que avançava sem remissão desde 1943. O Castelo de Xionge, um palácio de 415 quartos, cujo proprietário judeu foi expulso e cuja coleção de arte foi confiscada, passou por profundas obras de adaptação durante o mesmo período. Foram escavados porões adicionais sob seus alicerces e instalados sistemas de ventilação e comunicações militares. A conexão entre as obras do castelo e os túneis do projeto Riese é evidente para os investigadores, embora os documentos que confirmariam a função precisa do conjunto não tenham aparecido. Alguns historiadores sugerem que os túneis foram destinados a abrigar instalações industriais subterrâneas para a fabricação de armamento avançado, fora do alcance dos bombardeios aliados que, desde 1943, devastavam sistematicamente as fábricas alemãs na superfície. Os ancoragens de maquinaria pesada e os sistemas de trilhos encontrados em alguns trechos são compatíveis com essa hipótese. Outros pesquisadores apontam para os rumoreados projetos de armamento secreto do regime, incluindo trabalhos relacionados com foguetes de longo alcance do tipo V2, ou com tecnologias de propulsão nuclear que o programa de armas do Reich estava explorando em suas últimas etapas. A hipótese do trem de ouro nazista adiciona uma camada adicional de mistério. Em 2015, 2 caçadores de tesouros poloneses anunciaram ter localizado, por meio de georradar, a posição de um trem blindado alemão enterrado em um túnel próximo à cidade de Wałbrzych, supostamente carregado com o conteúdo dos depósitos do Reichsbank evacuados de Breslau diante do avanço soviético nos primeiros meses de 1945. O anúncio desencadeou uma operação de busca com equipes especializadas que envolveu as autoridades polonesas, universitários e arqueólogos. As escavações subsequentes não encontraram o trem, mas revelaram anomalias geológicas e estruturais que mantêm em aberto a questão sobre a existência de túneis adicionais não documentados na área. O que é constatável é a escala do trabalho realizado. Os complexos de Ossowka e Wodars, os mais acessíveis ao público, mostram sistemas de túneis de escala considerável, com salas de diferentes dimensões, sistemas de ventilação parcialmente conservados e as marcas das ferramentas e explosivos utilizados na escavação ainda visíveis nas paredes de granito. Em alguns pontos, a infraestrutura para a instalação de maquinaria pesada e trilhos de fornecimento está parcialmente no local. A rocha extraída durante as escavações foi evacuada por meio de trens e dispersada em aterros que os geólogos localizaram em vários pontos do entorno. A quantidade de material removido corresponde a um volume total escavado muito superior ao que os túneis documentados representam, o que reforça a hipótese de que existem galerias adicionais que ainda não foram encontradas. Os investigadores poloneses que trabalham no projeto desde os anos 90 elaboraram mapas baseados na correlação entre a quantidade de rocha extraída e o volume dos túneis conhecidos. A discrepância é significativa. Há entre 20% e 30% a mais de material removido do que os túneis inventariados justificam. Se essa diferença corresponde a galerias seladas ou desabadas, a seções que nunca chegaram a ser concluídas e ficaram cegadas, ou a instalações que foram deliberadamente ocultadas antes do fim da guerra, é uma questão que os instrumentos geofísicos atuais não puderam responder com certeza. O projeto Riese continua sendo, nesse sentido, um dossiê aberto. As montanhas Owl ainda guardam algo que os escavadores de 1943 e 1944, pagando com suas vidas a cada metro avançado, abriram na rocha, mas cujo conteúdo e propósito o tempo não terminou de revelar. Führerbau, o edifício dos acordos fatais. Na Königsplatz de Munique, a praça projetada no início do século XIX como uma expressão do neoclassicismo bávaro e reformada profundamente pelo regime nazista para transformá-la em um espaço para cerimônias políticas, o Terceiro Reich construiu entre 1933 e 1937 2 edifícios simétricos destinados a ser os centros administrativos e representativos do partido. Um deles,
O Führerbau, a sede oficial de Hitler em Munique, foi palco de um dos episódios diplomáticos mais determinantes da história do século XX. A assinatura dos Acordos de Munique na noite de 29 para 30 de setembro de 1938. O Führerbau foi projetado por Paul Ludwig Trust, o arquiteto favorito de Hitler antes de Albert Speer. Trust, que faleceu em 1934, teve uma influência decisiva na estética arquitetônica do nazismo nos seus primeiros anos. Seu estilo, um neoclassicismo severo que evitava ornamentação, mas acentuava a monumentalidade por meio de proporções, materiais nobres e a eliminação de qualquer detalhe que pudesse desviar a atenção da massa edilícia, estabeleceu a linguagem visual que mais tarde Speer expandiria em uma escala maior. Hitler considerava Trust o maior arquiteto alemão desde Schinkel e visitava suas obras em construção com uma regularidade que não dedicava a nenhuma outra atividade. O Führerbau tem 3 andares, com uma fachada de calcário de Jura e uma entrada elevada a que se acessa por uma dupla escadaria ladeada por grandes vasos de flores monumentais. O andar principal do edifício estava organizado em torno de um grande vestíbulo central e uma série de salões representativos. A sala de conferências, os escritórios pessoais de Hitler e uma galeria de espera para visitantes. Os materiais interiores, mármores de várias procedências alemãs e italianas, madeiras nobres, metais trabalhados e tapeçarias, expressavam a opulência calculada do regime. Nas paredes estavam quadros da coleção pessoal de Hitler, que durante os anos de poder foi ampliada com obras adquiridas no mercado, doações forçadas de colecionadores e apreensões diretas. Hitler tinha uma predileção especial por pintores alemães e austríacos do século XIX, especialmente por paisagens alpinas e nus acadêmicos. Na noite de setembro de 1938, na sala de conferências do primeiro andar, reuniram-se Hitler, Mussolini, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain e o presidente do Conselho francês, Édouard Daladier, para negociar o futuro dos Sudetos, a região da Tchecoslováquia com maioria de população de língua alemã. A Tchecoslováquia não foi convidada para a reunião na qual seu território seria decidido. Os representantes tchecoslovacos esperaram por horas em uma sala adjacente, sem acesso às deliberações. O acordo assinado pelas 4 potências ocidentais cedeu os Sudetos à Alemanha em troca da promessa de Hitler de não reclamar mais territórios europeus. Chamberlain retornou a Londres proclamando ter alcançado paz para a nossa época. As imagens do primeiro-ministro britânico agitando o papel do acordo diante das câmeras no aeroporto de Heston no dia seguinte se tornaram um dos documentos fotográficos mais comentados do século. 6 meses depois, as tropas alemãs ocuparam o resto da Tchecoslováquia. A guerra começou 16 meses após a assinatura dos acordos. O nome de Munique ficou associado à história diplomática com a política de apaziguamento e suas consequências catastróficas. O termo appeasement, que em inglês significa simplesmente apaziguamento, passou a ter, desde então, uma conotação de fraqueza e cegueira política que ainda persiste no vocabulário político internacional até hoje. O Führerbau foi o cenário físico dessa decisão, e suas paredes absorveram as conversas que desencadearam o maior conflito da história. Após a guerra, o Führerbau foi ocupado pelas forças americanas, que o utilizaram como centro de documentação para o processo de desnazificação e como depósito temporário de obras de arte saqueadas pelo regime nos países ocupados. O ponto central do Kunstschutz, o serviço de proteção do arte aliado, cujos membros seriam a inspiração histórica para o filme Os Monuments Men, foi instalado em várias instalações de Munique, incluindo este edifício. Os depósitos que se acumularam aqui e em outras instalações locais continham milhares de obras que haviam sido retiradas de museus, galerias e coleções privadas por toda a Europa ocupada. A tarefa de restituição iniciada então não foi concluída. Milhares de obras permanecem desaparecidas ou em coleções públicas e privadas, sem que sua origem tenha sido completamente esclarecida. Atualmente, o Führerbau abriga a Hochschule für Musik und Theater München, a Escola Superior de Música e Teatro de Munique. Os estudantes de regência de orquestra praticam na mesma sala onde foram assinados os acordos que precipitaram a Segunda Guerra Mundial.
O edifício é um monumento histórico protegido e está completamente integrado à vida cultural da cidade. As placas informativas no exterior lembram sua história ao visitante que as busca, embora o edifício não esteja marcado de forma proeminente e muitos dos que o frequentam diariamente desconheçam o papel que desempenhou nos eventos de setembro de 1938. Ordensburg Vogelsang, as academias da elite. Nas colinas arborizadas do Eifel, a região vulcânica entre a Alemanha Ocidental e a Bélgica, ergue-se um dos complexos arquitetônicos mais imponentes e menos conhecidos do Terceiro Reich. A Ordensburg Vogelsang, o Castelo da Ordem de Vogelsang, foi construída entre 1934 e 1936, como parte de um sistema de 3 academias de formação destinadas a produzir a elite dirigente do Partido Nazista. As outras 2, Ordensburg Krösensee, na Pomerânia, e Ordensburg Sonthofen, nos Alpes bávaros, completavam a rede de instituições cuja missão era transformar jovens alemães selecionados nos líderes políticos, administrativos e militares do futuro Reich milenar. As 3 academias foram projetadas com o mesmo vocabulário arquitetônico monumental, mas Vogelsang é a única que se conserva em um estado que permite compreender a escala do conjunto original. O arquiteto responsável pelo projeto foi Clemens Klotz, que produziu um conjunto de edifícios de expressividade monumental notável, mesmo pelos padrões da época. O complexo de Vogelsang combina referências medievais, com sua localização elevada dominando o reservatório do Ruhr e suas torres com aspecto castrense, com o estilo neoclássico e as proporções gigantescas características do estilo nazista. A escolha do local não foi casual. O terreno em uma encosta sobre um lago artificial criado recentemente proporcionava uma posição dominante sobre a paisagem circundante e garantia o isolamento do ambiente exterior, o que os planejadores consideravam necessário para a formação de uma nova elite. O complexo deveria ser um mundo em si mesmo, separado da Alemanha cotidiana e voltado para a produção de um tipo humano diferente. O conjunto incluía dormitórios para 1.000 jovens cadetes ideológicos, salas de conferências e seminários, instalações esportivas para todas as disciplinas olímpicas, laboratórios, oficinas de artesanato, campos de treinamento militar, uma grande sala de atos com capacidade para toda a comunidade e os apartamentos para o pessoal docente e administrativo. A chamada Torre dos Junkers, o elemento mais fotografado do complexo, é uma estrutura de 30 metros de altura com planta quadrada e muros de basalto vulcânico negro extraído das pedreiras locais do Eifel, que domina visualmente todo o conjunto. Da sua cobertura, os visitantes contemporâneos têm vistas sobre o reservatório do Ruhr e as florestas circundantes, que são objetivamente de grande beleza, criando uma desconfortante estética que o local reproduz constantemente. A arquitetura funciona. Os Junkers, termo tirado da aristocracia prussiana, mas resignificado para denominar os cadetes da nova ordem, eram selecionados por um processo que combinava critérios físicos, ideológicos e de origem familiar. Devem ser arianos de várias gerações, fisicamente e ideologicamente irrepreensíveis segundo os padrões do partido, e demonstrar aptidões de liderança medidas por uma bateria de testes físicos e psicológicos. O processo de seleção era supervisionado por Robert Ley, chefe do Frente de Trabalho alemão e responsável pelo sistema de academias. Ley concebia as Ordensburgen como incubadoras de uma nova nobreza baseada não no linhagem de sangue azul, mas na pureza racial e na devoção ideológica. O programa de estudos era fundamentalmente político e ideológico, história do partido e do movimento Völkisch, doutrina racial com seus fundamentos pseudocientíficos, geopolítica segundo as teorias de Karl Haushofer, oratória pública, esportes e treinamento militar. A formação acadêmica convencional, como matemática, ciências e literatura, tinha um peso secundário. O objetivo não era produzir eruditos, mas oradores, organizadores e comandantes capazes de impor a vontade do partido sobre as massas. As aulas eram alternadas com períodos intensivos de atividades físicas que incluíam alpinismo, equitação, boxe e esportes de combate. A violência controlada fazia parte do currículo. A Ordensburg Vogelsang nunca chegou a produzir a geração de líderes que o projeto ambicionava.
A guerra começou antes que os primeiros cadetes completassem o ciclo completo de formação previsto, que deveria durar vários anos divididos entre as 3 academias. O complexo foi reconvertido sucessivamente em centro de treinamento das Waffen-SS e em hospital de campanha para feridos da Frente Ocidental. Nos últimos meses da guerra, com o fronte se aproximando da fronteira alemã, o complexo foi evacuado de forma apressada. As forças belgas que ocuparam o local em 1945 encontraram instalações intactas, material de instrução abandonado e, em alguns armazéns, provisões e equipamentos que os alemães não conseguiram levar. As forças belgas usaram o complexo como base militar durante décadas. A OTAN incorporou-o às suas instalações durante a Guerra Fria, abrigando ali um regimento belga que utilizou a infraestrutura pré-existente com mínimas modificações. As instalações esportivas, os dormitórios e os espaços de reunião continuaram a ser usados com a mesma funcionalidade, embora com outro conteúdo ideológico, durante mais de 60 anos. Os soldados belgas treinavam nos mesmos campos onde os Junkers nazistas haviam recebido sua instrução paramilitar. A continuidade funcional do espaço era paradoxal, mas o exército belga não viu razão para construir novas instalações quando as existentes eram perfeitamente operacionais. Quando as tropas belgas abandonaram o complexo em 2006, as autoridades locais do Eifelkreis Bitburg-Prüm se depararam com uma infraestrutura de grande escala em mau estado de conservação e sem um uso definido. A solução adotada foi a criação de um centro de documentação permanente dedicado à análise histórica do complexo e da ideologia que o produziu, combinado com o aproveitamento turístico do ambiente natural do Parque Nacional do Eifel, no qual o complexo está situado. O Centro de Documentação, inaugurado em 2017 após anos de trabalhos de reabilitação e acondicionamento, é um dos mais modernos e bem concebidos da Alemanha no que diz respeito à interpretação do período nazista. As salas de exposição permanente utilizam o próprio edifício como objeto de análise, confrontando a ideologia que imprimiu em pedra essas formas com o exame crítico de suas consequências. Ao mesmo tempo, partes do complexo que não abrigam o museu estão abertas ao percurso livre, permitindo que os visitantes experimentem a escala e a intenção coercitiva da arquitetura sem a mediação constante do texto interpretativo. A escultura monumental que decorava a fachada principal, uma figura masculina nua de estética neoclássica nazista, permanece no local. A decisão de conservá-la, tomada após um considerável debate, responde ao princípio de que a destruição dos vestígios do período apaga as provas do que existiu. As 10 construções descritas neste roteiro representam, em conjunto, um mapeamento das ambições e contradições do regime que as produziu. Algumas nunca chegaram a ser completadas, outras sobreviveram à guerra e a décadas de usos diferentes para os quais não foram concebidas. Algumas abrigam hoje instituições educacionais, ministérios democráticos ou museus que analisam criticamente a mesma ideologia que as ergueu. Outras permanecem enterradas, bloqueadas ou parcialmente inexploradas, guardando ainda dados que os historiadores, arqueólogos e geólogos continuam tentando extrair. O que todas têm em comum é a escala. A arquitetura do Terceiro Reich operava em dimensões que excediam a funcionalidade para adentrar o território do símbolo. Cada metro adicional de altura, cada tonelada adicional de granito, cada quilômetro adicional de túnel escavado na montanha era uma declaração sobre o poder, a permanência e a vontade de quem os ordenou. O tempo tem administrado sua própria resposta a essas declarações, transformando essas estruturas em testemunhos de uma história que a arquitetura pode conter, mas não alterar. A pergunta que os pesquisadores que estudam esse patrimônio perturbador frequentemente formulam não é se esses edifícios devem ser preservados ou destruídos, mas como e para que preservá-los. As respostas que Alemanha, Áustria e Polônia deram ao longo das décadas são variadas, às vezes contraditórias e sempre reveladoras da dificuldade de lidar com um passado que não pode ser encerrado pelo simples expediente de derrubar suas marcas físicas. Há estruturas que se tornaram museus exemplares, outras que continuam em uso sem sinalização visível, outras que aguardam sob a terra sem que ninguém tenha decidido ainda o que fazer com elas. Nessa indecisão, também há uma resposta. As pedras permanecem, as perguntas também.